Ó, então a mesma coisa, novamente se repete no inciso 8º. Reserva de vagas específicas devidamente sinalizadas para veículos, não, deixa eu só voltar aqui, para veículos que transportem pessoas com deficiência em garagens, estacionamentos nas edificações e demais espaços urbanos de uso coletivo, público ou privado, mas não estabelece o percentual. A NBR 9050 já preconiza isso no item 6.12.3.1, vagas em estacionamento, número total de vagas, até 10. Tem um erro aqui, que eu já pedi para corrigir. Não estabelece um número mínimo de vagas para até 10 vagas. Eu acho que até 10 vagas tinha que ser uma, no mínimo. A partir de uma vaga, aquela vaga devia ser acessível. Deveria acompanhar mais ou menos a lei de cotas, por exemplo, na proporção. Entendeu? 2%, 3%, 4%. Do valor total daquilo que tem. Então, esse é um dos pontos meus de discordância com a NBR 950. A condição é que até 10 vagas não precisa. Aí, de 11 a 100, uma vaga. Aqui em Curitiba nós temos uma lei que determina no mínimo 5%. Tá? Acima de 100, 1%. Eu acho que tem que ser melhorada essa cota aqui. Até porque a vaga dos idosos, a tendência é crescer. Tá? Nós vamos chegar em 2050 com 30% da população com mais de 60 anos. Então, pessoas com deficiência também vão crescer. Claro. E só um detalhe importante, que essa lei que nós estamos tentando elaborar, ela tem uma natureza de lei de inclusão social, né? E toda conquista social alcançada, ela não pode retroceder. Então acho que nós já devemos tomar o cuidado de pegar sempre o mais. Né? É isso que eu digo. Dentro da expressão vaga de estacionamento tem que ser elaborada uma nova tabela, não exatamente essa que está E ao ficarmos no menos, a gente não tem como. Então, carece de estabelecimento dos percentuais, tá? Sendo que, no mínimo, uma vaga, a partir de uma vaga para qualquer quantidade. Né? Aí de 1 a 10 são uma, de 10 em diante são tantos. Né? Estabeleceu. Percentual, espaço. 2%, 3%, 4%. Você não garante isso com 5%? Porque se você tem 10 vagas, 5%, 100 vagas, 5%, 1000 vagas, 5%, você vai. 5% garante bem melhor. Você vai ampliando, né, de acordo com o número de. Se nós estamos tratando apenas da pessoa com deficiência, 5% preenche. Agora, tem que ter o 5% do idoso também. Nós estamos discutindo o estatuto da pessoa com deficiência. Não, e mobilidade reduzida. Mas aí, outra coisa, a localização dessas vagas. Por exemplo, tem um shopping aqui que para idoso a vaga é num canto, aí o cara tem que usar a escada para chegar lá em cima, quer dizer, mata o idoso do coração. Então, essa é uma vaga discriminatória, né? Uma vaga assassina. A colocação da vaga tem que ser discrimina. de elevadores. Tem muitos casos que o acesso num lugar e o acesso para as pessoas portadoras de necessidades especiais é em outro mais longe ou completamente distante. Isso discrimina. O ponto que aconteceu comigo no shopping estação. No shopping estação comigo não, com todos nós, né? Inclusive, tu foi comigo na época das vagas, né, Rafinha? De atravessar, que ficava atrás do retorno ali, o shopping estação teve lugar. Então, você descia do carro, para quem for no shopping estação, você desce a rampa e faz um contorno para pegar a rampa seguinte. Eles colocaram as vagas da pessoa com deficiência todas em cima do retorno. A Rafaela foi conosco, eu toco a minha cadeira que nem o The Flash, mas a Rafaela é tetra, ela não faz isso. E aí quase que o carro atropelava ela. Cheguei na diretoria, fui lá, olha, aconteceu isso, expliquei tudo pro diretor. A resposta dele para mim foi o seguinte, olha, a URBS diz que está ok, os bombeiros dizem que está ok, não sou eu que vou mudar essa vaga. Eu olhei para ele e disse, o senhor vai? Mas o aí senhor... ele estava tão errado, se a URBS foi lá. Mas eu perguntei para ele, vamos voltar para o foco. Vamos voltar para o foco, se cada um contar um depoimento aqui, vamos lá. Vai ser meia página a cada 24 horas. 9. Concepção, organização, implantação e adequação dos veículos e da infraestrutura de todos os sistemas de transporte coletivo, público, aí fala ou, eu falo, deve ser e, público e privado, aos requisitos de acessibilidade estabelecidos na legislação
e nas demais normas de acessibilidade em vigor. Eu vejo um furo nisso aqui. Porque ele fala transporte coletivo. Como é que fica o transporte individual? Van, táxi. Não deveria haver uma normatização em relação a isso também? Não deveria? Acho Toda que o cidade táxi tem não é táxi. considerado individual, É né? transporte. Mas não é transporte. individual. É um transporte individual. Eu acho que toda cidade deveria ter um mínimo de táxis acessíveis. Para evitar aquilo que o Rafael Bonfim vive relatando. Não é que tá na lei de Se tiver táxi aqui em Curitiba já é ótimo. O Rafael Bonfim, que é articulista da Gazeta do Povo, ele vive contando do carro, do eterno inferno que para ele, né? Porque ele não tinha carro e pediu um táxi. O táxi chegar na frente dele e ir embora. Não, e olha só, a questão dos ônibus também, né, como é que fala? Da gravação, né, dos ônibus. Que não adianta você implantar, você tem que manter também, porque a gravação dos ônibus para cegos é horrível. É uma coisa Porque eles falam uma coisa e a outra. Eles falam que o ponto, por exemplo, né, Vera, é ponto Morretes, né? Não, às vezes já cansou, eu não saio sozinha, claro, mas quando eu saio com alguém, às vezes está errado. Um dia a pessoa enxergava, mas só que a própria pessoa mesmo desceu errado, porque infelizmente ele foi pelo, em vez de ele, né, ele enxergava, ele foi para a gravação. E os táxis, acontece uma coisa comigo, os táxis, a pessoa lá, o atendente, eu acho que eles deviam de ter alguma uma especialização sobre isso, algum curso, sei lá, capacitação para as pessoas que ficam lá atendendo, as atendentes. Aí eu falo lá, um dia eu falei código 8, né? Que é o nosso código, né? Deficiente físico. Aí a guria não mandou o carro porque ela não sabia o que era código 8. Dali pra frente eu tive que falar, eu quero um carro apenas com a parte de trás grande para pessoa cadeirante. Porque se for dia de chuva, ele nem para fazer isso. Sim, justamente. Eu já vi um dobro táxi com o seguro da deficiência, já vi uma pessoa Mas é por vontade própria, não é porque foi determinado. Eu acho que o táxi tem que entrar tem que ter um percentual determinar acessível. e usar como exemplo as próprias NBS. Pronto, ótimo. Bem, 10. Como que a gente altera então? Bem, aqui fala em transporte coletivo. Eu diria que também tem que ser acrescido de alguma forma no texto Coletivo ou individual? o individual.